Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Tá legal? Tranquilo? Pediu para eu não andar, mas eu vou ficar andando só para descontrair, porque o assunto é pesado, tem bastante coisa para a gente ver, mas vocês já sabem que essas palestras, elas são uma espécie de start, é só um início, é só um começo, tá? A gente joga para vocês o assunto com algumas orientações, um direcionamento, e aqueles que querem se aprofundar, aqueles que querem conhecer melhor, né, essas doutrinas estranhas que a gente está abordando aqui, podem procurar a gente para que depois você possa se aprofundar em leituras, palestras, outras palestras que também vão ajudar você, tá bom? Qualquer coisa que ficar ainda faltando, a gente está aí na igreja sempre, para vocês terem a oportunidade de falar com a gente sobre esses temas também, tá bom? Então vamos pedir a Deus orientação nessa hora, para acalmar nosso coração, dar a gente ânimo. Vamos lá. Senhor, o Senhor sabe que a gente está aqui querendo servir ao Senhor mais e melhor. A gente quer dar o nosso melhor, Pai, para essa igreja, servindo ao Senhor aqui. Te pedimos que o Senhor use cada tópico desse que a gente está aprendendo hoje, não apenas para a nossa edificação pessoal, mas que a gente replique esse conhecimento, Pai, para a edificação mútua da tua igreja inteira aqui, e que o Senhor nos ajude, Pai, dando-nos oportunidades para a gente falar com outras pessoas, evangelizarmos outras pessoas, Pai. E no meio das nossas conversas, esses tópicos surgindo, Senhor, ajuda a gente com a nossa memória para que a gente use todo esse conhecimento, não para mostrar que a gente conhece, mas que nós sejamos bem articulados, Pai, manejando bem a Tua Palavra e mostrando o caminho, Pai. E isso significa, em algumas situações, apontar também o erro, Pai. Nesse contexto de hoje aqui, a gente está falando de dissidências no cristianismo, pessoas que, tanto seita quanto heresia, né, as seitas elas vão se caracterizar por uma dissidência ainda maior, um afastamento maior, um grupo à parte da igreja, e as heresias geralmente permanecem ou tentam ficar junto aos grupos eclesiásticos. Mas basicamente, qual é o movimento que a gente tem? A gente está falando do contexto cristiano, do contexto do cristianismo. Basicamente, todos esses grupos, na história do cristianismo inteira, todas as seitas e heresias, elas nascem como um discurso de purificação, de reequilíbrio, reorganização da igreja, da doutrina, da fé. E aí, o movimento que a gente observa, em boa parte das vezes, é um movimento de retorno às fontes. Isso é um movimento importante, isso é um movimento saudável. Porém, o que acontece com as seitas e heresias? Voltam às fontes, mas não permanecem nas fontes. Esse foi um dos pontos mais positivos da Reforma Protestante. Voltar-se para a Palavra de Deus e permanecer na Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai ser a nossa garantia da nossa saúde espiritual. Tudo bem? Só que o que acontece com os grupos heréticos? Eles não param por aí. Eles atravessam a palavra e depois continuam construindo doutrinas, ideias, não fundamentadas na palavra, mas agora fundamentadas nas suas próprias opiniões, e como a gente vai ver, típico da teologia liberal, que vocês viram agora há pouco, típico do progressismo, a teologia progressista, né, dentro do contexto cristão, aproveitar-se de alguma fundamentação cristã, de alguma referência da palavra de Deus, mas o fundamento real dessas doutrinas
Geralmente, essas contemporâneas serão filosofias, serão as filosofias contemporâneas. Cada peça, isso já é dado a você e você tem que jogar de acordo com as regras. Então, as regras do jogo, Bíblia é a palavra de Deus, é quem manda na nossa fé, é quem manda no nosso modo de vida, no nosso estilo de vida, tudo bem? Não podemos mexer nisso, tá bom? Esses princípios de fé são importantes para a gente perceber que há algumas ideias sutis, tá? E esse é um movimento estratégico desses movimentos, né? Desestabilizar a igreja de maneira sutil, até que depois todo mundo, quando se dá conta, já está o edifício inteiro caindo no chão. Então é importantíssimo, fundamental, essencial que a gente esteja apegado aos princípios da fé, beleza? Jesus, a Bíblia é regra de fé, passou antes aqui, mas ficou diferente. Jesus aqui é a plenitude de toda a existência. Quem viu há pouco tempo, ou quem está trazendo aí da memória, aquelas palestras do School Wars, deve estar lembrado, né, desse mesmo movimento que o pastor Henrique fez lá naquelas palestras, né? E uma ilustração que ele usou, importantíssima e muito esclarecedora, é justamente apontar, lembrar que Jesus é a plenitude de tudo. Aqueles que desejam avançar, serem mais do que Jesus, apresentar um modelo mais perfeito do que Jesus, trocar Jesus, tira Jesus como modelo e vou colocar outra coisa, daí para frente é só abismo, pode ter certeza que vai dar ruim, vai dar errado. Então, tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que Ele construiu para o reino, como corpo de Cristo, que é a igreja, tudo aquilo que passa disso, pode ter certeza que é abismo. É piorando, né? O Espírito Santo são imputados os maiores exageros sobre o Espírito Santo. Assim como o pentecostalismo tradicional enfatizava a atuação do Espírito Santo, aqui também acontece. Só que o Espírito Santo acaba sendo uma espécie de prestador de serviço espiritual, né? E serve como um nome que se invoca para chancelar os piores absurdos, né? Como essa questão mesmo de declaração positiva, como o culto à personalidade, né? Quem tem mais poder, quem tem mais presença do Espírito Santo. Quando, uns 10 anos atrás, sei lá, eu tive um aluno em que ele, como eu me converti numa igreja tradicional e segui sempre nessa linha, e a gente não tinha essa coisa da internet, né, com um monte de vídeos, a gente não tinha noção, só ouvia falar as coisas que aconteciam em outras igrejas. Aí um aluno no seminário estava comentando como que tinha sido a passagem dele numa igreja dessa. E aí uma pessoa transferia poder para ele, era essa a pegada, né? Então, é como se eu tenho o poder do Espírito Santo, vou passar para você. E como que essa transferência de poder era provada, era evidenciada, através do dom de línguas. Mas aí o cara não sabia o que eu vou falar, o que eu vou falar. E aí, pô, gente, eu vou falar isso com a maior tristeza no coração, mas é meio cômico mesmo, mas se não fosse tão trágico. Mas o cara ensinava para ele a repetir uma palavra, vou falando, aí começava a embolar a língua, como um trava-língua, e aí ele falando aquilo, falando rápido, pá! Pronto. Dois grandes problemas. E o que a gente observa? A gente tem algumas igrejas que estão envolvidas com essas práticas. São igrejas famosas, igrejas bacanas, pessoas se convertem, pessoas, famílias, pessoas que a gente conhece, gente, são nossos amigos pessoais, são pessoas, tudo bem, isso daí a gente não vai questionar. O que nós precisamos perceber é o seguinte: estão lembrados daquela imagem do pequeno desvio no começo, que no final se torna um grande desvio? Acontece que, quando a gente deturpa uma doutrina bíblica, isso é da maior seriedade, a ponto de levar pessoas, de enganar pessoas e levar as pessoas para o abismo.
A teologia da prosperidade vai, em última instância, retirar Deus do lugar central. Jesus não ocupa o lugar central na teologia da prosperidade, porque o que acontece? Eu recebo na medida em que contribuo. Isso não tem sentido na palavra de Deus. E para a gente ir fechando, os abusos imputados ao Espírito Santo. Tá? Como vocês demoraram lá no fim, né, a entrar, eu vou te contar o tempo de vocês. Tá? E quem sair, não vai brincar com isso. Se alguém sair, sai em oração. Não vai os abusos imputados ao Espírito Santo, né? Uma manipulação emocional. Isso foi muito ruim, principalmente porque gerou uma reação das igrejas tradicionais de se engessarem ainda mais, né? Havia um distanciamento ainda maior em relação a essas manifestações do próprio Espírito Santo. Em relação à própria Bíblia, tá? Por causa desses abusos, várias igrejas tradicionais reagiram sufocando toda e qualquer manifestação ou menção do Espírito Santo. Então, isso não foi à toa, né, que o Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, falando a respeito do Espírito Santo, né? Que de fato foi uma reação das igrejas tradicionais. E, no entanto, né, a gente entende, sabe, pela própria palavra, né, o Espírito Santo continua atuando. Mas essas manifestações teatrais, muito emocionais, choro, teve um pessoal, aquela da unção de Toronto, no Canadá, o pessoal imitava animal, ficava rindo, aí tinha aquela coisa do paletó, de jogar o paletó e todo mundo caía, tinha o outro que fazia um movimento com o paletó e todo mundo tombava. Aí tem vídeo de gente rindo, aí o cara está distraído, todo mundo cai, mas ele está ali distraído. Aí quando ele presta atenção e vê que o cara está falando, cai, pô, cai, aí ele ri meio assim, aí cai. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Deus bendito, o Senhor amado, abençoa a gente aqui, Senhor, de novo, mais uma vez, por favor, acalma o nosso coração, dá seriedade à nossa mente, que a gente tenha todo o zelo com a Tua Palavra e que de maneira nenhuma, Pai, a gente folgue com a justiça, mas a gente se regozije, Senhor, com tudo aquilo que há de perfeito, verdadeiro e bom da Tua Palavra, Pai. Porque é só o que há na Tua Palavra: perfeição, bondade, beleza, porque é o Senhor que Ele se revela, Pai. Em nome de Jesus, que nós amemos cada vez mais a igreja, que a gente se envolva cada vez mais nessa missão de edificar a igreja, sendo usados nas Tuas mãos e sermos usados também para evangelizar, para que outras pessoas conheçam o Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Princípios de fé. É importante que a gente sempre se apegue a esses princípios. E quando a gente vai evangelizar pessoas de outras religiões, de outras até denominações que precisam ser reevangelizadas, porque se afastaram da doutrina bíblica, a gente sempre tem uma vantagem. E a vantagem é: lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia. Se não é o seu caso, corra e leia a Bíblia hoje. Comece hoje, de maneira intensa, constante e extensa. Leia a Bíblia toda. Busque o Senhor com intensidade. Não se deixe intimidar. Por quê? Geralmente as pessoas que vêm, a gente acabou de falar
sobre progressismo, vocês viram aqui também o Adventismo, as Testemunhas de Jeová. Toda vez que as pessoas que não conhecem a Bíblia, não querem saber de Bíblia, elas vêm falar com a gente, elas vêm com essas histórias de que a Bíblia tem muita mentira, a igreja fala muita mentira, na igreja só tem hipócrita. Eu sou um deles. A igreja só tem mentiroso, gente que fez um monte de coisa errada. Exatamente. Sim, nós fizemos sim. Que a obra, o mérito, a bondade mesmo só existe em Jesus. Ninguém está enganando ninguém é bonitinho aqui. Agora, curiosamente, essas outras doutrinas, principalmente as secularizantes, né, esses ismos da vida aí, como o progressismo, a teologia liberal, eles vão prometer isso, vão dizer isso. Não, é todo mundo bonitinho, todo mundo bonito. Pode confiar nessas pessoas, entregar sua vida a elas, entregar todos os seus bens, o que elas vão fazer é super joia. Penteca, a gente está mais para reformar penteca, tá? Porque nós somos reformados, né? Declaração de Westminster, mas nós acreditamos, cremos, conforme a Bíblia ensina, que o Espírito Santo de Deus está vivo e atuante ainda hoje, em pleno século XXI, para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. Uma classificação comum, tá? Bem genérica, que vai aparecer para a gente, são em 3 ondas. Quando a gente está falando de neopentecostalismo, a gente está falando de uma terceira onda. Tá? E a gente vai ver que nessa terceira onda, no neopentecostalismo, há uma série de elementos presentes nessas ondas anteriores, mas algumas características são mais exageradas, que a gente já vai ver. Mas para a gente entender como é que começa esse movimento pentecostal aqui no Brasil, tá? Com igrejas como a Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus, e elas são caracterizadas, nesse primeiro momento, por um fervoroso anticatolicismo, tá? Vocês vão perceber o caráter reativo, né, dessas ondas, um anticatolicismo, defendem a atualidade do batismo no Espírito Santo, no falar de línguas, e vão acreditar, sempre uma polêmica, uma dificuldade, acreditando no batismo, o dom de línguas, o falar em línguas, como se fosse o selo da presença do Espírito Santo. Dito de maneira muito simples, num outro momento a gente pode debater isso com mais propriedade, falar em línguas não é, biblicamente falando, não é selo de prova que você tem o Espírito Santo vendo você, tá bom? Então está muito claro lá em 1 e 2 Coríntios, tá? Paulo explica isso de ponta a ponta nas 2 cartas. Ele vai inclusive criticar os coríntios por pensarem dessa forma, porque eles diziam, eu sou pneumaticói, né? São os pneumaticóis, são os espirituais, se achavam melhores do que os outros, porque apresentavam o dom de falar em línguas, e isso era tido lá na comunidade como o sinal da presença real do Espírito Santo. A Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção também, tá? É claro que quando a gente está fazendo essa classificação, ela sempre é necessário que a gente faça uma ressalva, porque você vai dizer assim, puxa vida, a gente vai ver a terceira onda, tem a Igreja de Vida Nova. A Igreja de Vida Nova agora já está diferente. Tem algumas igrejas de Vida Nova que já até se reformaram, né? Adotaram a doutrina reformada. Então, é típico do movimento evangélico, das igrejas evangélicas, essa pluralidade. Tá? Essa é uma classificação aqui só didática, para a gente ter entender esse movimento e saber em que pé nós estamos. Tudo bem? Não é para você tratar essa classificação aqui de maneira absoluta, né? Porque imagina, nós somos uma igreja presbiteriana, mas nós temos características especiais, né? A gente faz parte da Rede Atos 29, nós somos organizados em células, nós cremos na contemporaneidade dos dons, tudo bem? Então, no mundo evangélico, há sim um credo que é basilar, que une e vai identificar as igrejas como cristãs e evangélicas, tá? Bíblia é inerrante, Jesus Cristo é o Messias, a Trindade, são doutrinas fundamentais que nos colocam nesse
vamos dizer assim, numa ortodoxia cristã, tá bom? Tudo aquilo que não vai defender essas doutrinas basilares, aí já é complicado a gente classificar como cristão. Início da Igreja Vida Nova, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, a Comunidade Evangélica e outras mais, Igreja Mundial do Poder de Deus. Quais são as ênfases aqui? Na ênfase na prosperidade, nos rituais de exorcismo, apesar de também pregarem a cura divina, né? Não há tanto manifestação dos dons espirituais durante as reuniões, a concentração muito mais no falar em línguas estranhas, né? Vai declarar profecia às vezes. O que acontece nessas igrejas, basicamente elas estão fundamentadas na teologia da prosperidade e o movimento da palavra da fé. O que seria a palavra da fé? De maneira muito simplória, é aquela prática do determino, é a declaração positiva, né? Segundo o movimento Palavra da Fé, houve, né, uma tendência nessas igrejas em que os crentes eram ensinados a declarar positivamente aquilo que eles queriam, aquilo que eles desejavam receber de Deus. Isso ficou muito famoso aí com a obra de um outro autor, e que era aquela coisa assim: você precisa, aquela história da bicicleta, você vai dizer para Deus tudo exatamente como você quer, né? Isso era uma coisa tão sutil que até mesmo eu, quando era isso vai ficar gravado? Eu vou aproveitar que minha palavra da fé é essa coisa de você, é como se você impusesse a Deus a sua vontade. Uma coisa é você declarar com toda sinceridade a Deus, abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Isso não tem o menor problema. Quando você vai para a palavra de Deus, no Antigo Testamento, você vai ver as orações proféticas, os profetas abriam o coração para Deus assim: eu não aguento mais, eu vou morrer, eu estou falando, estou pregando, ninguém me ouve, ninguém acredita em mim, todo mundo me odeia. Aí o pessoal fala: você tem que ter a paciência de Jó. Vai ler o livro de Jó, gente. Vocês já leram o livro de Jó? Já leram o livro de Jó, gente? Faz um exercício, vou dar o segundo dever de casa para vocês. Lê o livro de Jó e vê quantas vezes que ele reclama. Ele reclama pra caramba, ele vai dizer, mas com toda reverência, vai falar para Deus: Deus, não aguento mais, o que eu fiz? Fala para mim, senão me mata logo. O que eu fiz, Senhor? Então aquela paciência de Jó é, na verdade, uma perseverança, mas sincera. Ninguém na Bíblia é chamado assim: esconde de Deus toda a sua dor e o seu sofrimento e finge para Ele que você é bonzinho, bonitinho, que está tudo bem. Não, você abre o seu coração para o Senhor. A gente estudou ainda agora lá com os teens, Filipenses 4:6. Fala: não andem ansiosos não, mas em tudo, entreguem tudo a Deus, oração, súplica, ação de graça. Então a gente entrega tudo para Deus, abre o nosso coração. No rituais de exorcismo, cura divina, ênfase em alguns dons, em especial o de profecia. E aí vamos destrinchar cada um desses pontinhos agora. Teologia da prosperidade. É claro que podem ter outras características, a gente vai enfatizar aqui as principais. Qual o problema da teologia da prosperidade? Para a gente entender que a teologia da prosperidade, ela não só se refere à questão material, à prosperidade material, mas ela aparece tanto, principalmente no livro de Jó, vamos chamar ela de teologia retributiva. Porque o que essa teologia da prosperidade ela enfatiza? Que é muito típica do neopentecostalismo e de algumas igrejas atuais. Essa doutrina ensina que os seus seguidores, a partir, para eles serem prósperos financeiramente, eles têm que dar alguma coisa. Então, o sucesso o resultado vem a partir do que você dá. Pega o livro de Jó e você vai perceber o quanto que Deus deixou um livro inteiro para mostrar para a gente: eu faço o bem que eu quero, a quem eu quero, a hora que eu quero. Deus não tem que me retribuir absolutamente nada. Nada. Então não há nada, nenhum benefício, sequer um benefício material que eu dê, eu entregue para Deus e que eu venha receber. Criar um dos maiores exageros, né?
que a ênfase no poder pessoal da pessoa. Lembra da questão da declaração positiva, da palavra? Né? Geralmente essas declarações eram cheias de poder, mas estavam ligadas às declarações de uma determinada personalidade. Quem tem poder é qualquer um que vai declarar qualquer coisa? Não, naturalmente as pessoas vão procurar quem? É o pastor fulano de tal, é o missionário fulano de tal, é a irmã, o irmão tal, porque ele tem o poder. E aí as pessoas iam atrás dessas outras. Eu lembro que, coisa de 20 anos atrás, pessoas de igrejas tradicionais, evangélicas tradicionais, vez por outra, se envolviam em cultos domiciliares, chamando pessoas que tinham esse poder. Fulano de tal, tem muito poder, vai lá em casa, vai dar uma palavra. E aí faziam essas reuniões para-eclesiásticas, recebendo lá um poder diferenciado, ou uma cura diferenciada, né? E há essa ênfase muito grande, né, na cura divina, mas ligada a uma personalidade, né? A figura do líder, ela é muito importante, ela é muito reverenciada, né? E aí cabe aqui a gente reparar uma coisa totalmente estranha que acontece na nossa igreja, né? Não há uma preocupação com o palco por parte da liderança, por parte do conselho. E aí eu estou falando da igreja inteira, não estou falando assim dos pastores apenas, eu estou falando da igreja inteira. É algo estranho para nós essa competição. Claro que porventura pode acontecer, pode, mas há uma ênfase muito grande no mal, no demônio. Gente, essa é uma realidade espiritual. Só que nós caminhamos olhando para Cristo. Quem é que vence o mal? É a nossa fé, é o que a gente lê em 1 João. Não sou eu que venço, tá bom? Mesmo que digamos que eu estivesse assim, num momento de muita fraqueza espiritual, não estou orando, nem lendo a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, que entrou em mim, não me abandona mais, num momento de necessidade, se eu tiver, Senhor, vai embora, vai de reto no Satanás, no nome de Jesus, vai embora. Hoje, Pai, tudo que a gente quer é estudar mais a Tua Palavra, crescer mais na Tua Palavra, a gente quer mais oportunidades para que a Sua verdade brilhe em nós, para que a presença de Jesus Cristo seja notável em nós, para que de verdade nós levemos ao mundo o bom perfume de Cristo, Pai. Então abençoa os meus irmãos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Faz o nosso coração arder, faz a gente estar mais animado, mais bem disposto, mesmo que a gente trabalhe o dia inteiro, fique a madrugada acordado, Senhor, que a gente encontre sempre prazer na Tua palavra. Amém. Sempre prazer na oração, sempre prazer na igreja, sempre prazer em buscar, Pai, uma vida de profunda intimidade com o Espírito Santo, para que se manifestem nos nós os dons do Espírito, para que o conhecimento correto acerca de Deus esteja no nosso coração, da Sua palavra no nosso coração e saindo pela nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim com toda a igreja oceânica e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, Pai. Com o perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus, nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.